Melo, qual o seu destaque inicial do Seleção Copa? Endrick. Sem dúvida nenhuma, Endrick, porque a primeira Pra mim, oportunidade titular. que teve, ele concluiu e fez o gol. Diferente do Igor Thiago, que fez um bom jogo, mas teve 2 oportunidades e acabou desperdiçando. Então, Endrick, sem dúvida nenhuma... Bom, se não vai ser o 9, se não vai ser o titular no primeiro jogo, pelo menos botou uma bela de uma pulga atrás da orelha do treinador. Complementando o seu destaque, o Endrick não marcava desde o amistoso contra o México, sob o comando do Dorival Júnior, pré-Copa América, em 2024. Olha quanto tempo fazia que o Endrick não marcava um gol pelo Brasil. Mostra de que a seleção deu uma largada no garoto. Fala comigo, Bruneiro, galera. Tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa Seleção Copa, um novo programa aí que está cobrindo da Sport TV. A Copa do Mundo ainda não começou, é verdade, estamos apenas aí no aperitivo, nos amistosos, mas bora dar uma olhada aí no que a equipe do Seleção Copa falou. Temos a luz presença aí de Felipe Scolari, temos o Rizek, tem o Paulo Nunes, temos aí o ex-jogador Felipe Melo, ex-jogador do Mengão. Bora dar uma olhada no que eles falaram após o amistoso aí, Brasil 2, Egito 1, com direito a gol aí de Bruno Guimarães e, no final, o gol da vitória do Brasil, gol de Endrick. Bora dar uma olhadinha, créditos aí são da Sport TV, do programa Seleção Copa. Aqui na descrição tá o link da GTV, talvez lá você encontre o programa ou não, mas que tá disponível no Globoplay. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo. Agora partiu ver o que essa seleção aí de peso falou sobre Brasil 2, Egito 1. Eu vou pensar do lado positivo, André. Eu acho que primeiro a vitória é importante. Antes de um jogo inicial de Copa do Mundo, você já vai com um pensamento diferente, a confiança volta. Gostei muito do primeiro tempo, gostei muito, mesmo com os erros individuais que o Felipe já trouxe. Mas eu também gostei do sistema defensivo, marcando pressão. É um time diferente daquele time que jogou contra o Haiti. O Panamá. Mas mais que tudo, o pensamento dos jogadores dentro do campo, André. A gente viu o Paquetá querendo muito, o Igor Thiago querendo muito, jogadores que entraram buscando o seu espaço. Então, assim, é óbvio que a gente não vai ter uma convicção. Convicção, a gente vai falar muito sobre isso pra frente. Porque quem que vai ser o time que vai começar o campeonato? Parece que a gente tem uns 8 titulares, mas o time ainda não temos. Aproveitar então, Felipe Melo, qual o seu destaque inicial do Seleção Copa? Endrick. Sem dúvida nenhuma, Endrick, porque a primeira Pra mim, oportunidade titular. que teve, ele concluiu e fez o gol. Diferente do Igor Thiago, que fez um bom jogo, mas teve 2 oportunidades e acabou desperdiçando. Então, Endrick, sem dúvida nenhuma... Bom, se não vai ser o 9, se não vai ser o titular no primeiro jogo, pelo menos botou uma bela de uma pulga atrás da orelha do treinador. Complementando o seu destaque, o Endrick não marcava desde o amistoso contra o México, sob o comando do Dorival Júnior, pré-Copa América, em 2024. Olha quanto tempo fazia que o Endrick não marcava um gol pelo Brasil. Mostra de que a seleção deu uma largada no garoto. E se ele não arrebenta naquele amistoso contra a Croácia, Exato. nos poucos minutos que ele fez, Exato. talvez nem estivesse aqui. Luiz Felipe Scolari, qual o seu destaque nessa abertura do Seleção Copa? Eu coloco o Igor como destaque, que o Igor tem uma participação especial na formação da equipe do Brasil. Ele dá um sistema ao Ancelotti que eu acredito que o Ancelotti pode confiar naquela maneira de jogar, colocando os jogadores mais à vontade, para que a gente possa ter uma marcação muito boa e também uma chegada à frente. Filipão, você gosta de um centroavante, né? Num camisa 9. Você gosta, né, Filipão? O olho dele brilhava, André. Eu gosto de centroavante, 9 para mim é a referência. E esses agora do Brasil, o Felipe falou bem, o Endrick também, mas mais o Igor, ele dá um sentido ao grupo, dá uma participação melhor, que eu acredito que faz com que os outros se sintam mais livres de uma marcação, porque ele também faz aquilo ali. Eu não estou comparando, tá? Não existe comparação, apenas um exemplo. No Palmeiras, o professor deu oportunidade para o Daverson e o Daverson fez o gol do título do Campeonato Brasileiro. É a mesma coisa, jogador que ganhava as primeiras bolas, que brigava, lutava, né? E era finalizador. E acabou fazendo gol. Então, assim, dadas as proporções, obviamente, né? A gente está falando de um atleta de Copa do Mundo, né? Que fez tantos gols na Premier League, mas é um atleta que ajuda muito. E Rizek, e centroavante é o que o Felipe falou. Tem que gostar de fazer gol. Ele tem que ser um pouquinho individual. Ele participa para o grupo, uma seleção tem que ter isso, participação para o grupo, mas ele tem que gostar do gol.
Vai ser um bom debate se nos 45 minutos iniciais, foi a primeira vez que o Igor Thiago começa um jogo pela seleção, ele deixou uma impressão tão boa a ponto de começar a Copa como titular. Vai ser um bom debate. E o seu destaque inicial, Paulo Nunes? Primeiro vai na marcação-pressão, né? Que o Brasil não fazia isso há muito tempo. No gol do Bruno Guimarães você vê que é uma pressão que dá resultado, 3, 4 jogadores em cima de um único jogador, né? Rouba a bola, você já está na cara do gol. Quem roubou a bola lá na frente? Bruno Guimarães, que é um volante, um segundo volante, que estava pisando dentro da área. Eu acho que esse jogo coletivo, ofensivo, mudou muito no primeiro tempo. Aliás, achei uma boa notícia o Bruno Guimarães hoje, porque ele se machucou em fevereiro, ficou quase 3 meses sem jogar no time dele, no Newcastle. Voltou assim muito em cima e o jogo dele hoje me deixou animado. A gente vai a Cleveland agora ao vivo, com quem transmitiu, estava lá no estádio e mostrou a partida para todo o Brasil, Luiz Carlos Júnior. Fala, Luiz! Fala, Rizek, tudo tranquilo? Continua aqui com os craques Fera, o Fera, Eric Faria, nosso campeão do mundo. Saudades do Filipão, né, Ricardinho? Porra, nem fale. Um abraço grande Filipão. Um abraço. Saudades dele. Que ele tenha sucesso aí no nosso time agora. Um abraço para vocês aí todos aí. Bom trabalho, sucesso no Seleção Copa também para vocês aí. Agora tem técnico o time, né? Agora tem, né? Aí, Rizek, agora acabou a bagunça. Agora tem esquema, tem centroavante que gosta de fazer gol. Vai ter que lidar com isso agora, Rizek. Ô Luiz, o pessoal aqui ficou animado, assim, trouxe no destaque inicial assim, uma mensagem de esperança para a Copa do Mundo. Sei que o placar não é um placar impactante, né, ganhar do Egito por 2-1. O pessoal aqui gostou do que viu, assim, da preparação. E vocês aí em loco, Luiz, qual a sensação de vocês depois desse último amistoso pré-Copa? Bom, no primeiro tempo, o Ricardinho e Eric acharam que o sistema defensivo estava um tanto desorganizado, mas olhando o lado cheio do copo, galera, o Brasil criou e perdeu 3 bolas cara a cara com o goleiro egípcio. Bom, primeiro, boa noite, Rizek, Paulo, Felipe Melo, Filipão, bem-vindo para o nosso time aqui, é bom ter sempre vencedores do nosso lado. Assim, olhando daqui do estádio, você tinha uma noção assim que eu achei que o Brasil deu muito campo para o Egito no primeiro tempo. Todo lance que o Egito conseguia driblar um zagueiro nosso ou passar do meio de campo ali, tinha muito campo para correr. Tanto que quando estava 0-0, o lateral esquerdo, o Fatu, entrou sozinho pelo lado e bateu uma bola cruzada ali. Já poderia ter feito 1-0, foi uma chance perdida pelo Egito, porque teve muito espaço para correr com a bola. Foi aquele lance que o Ibanez tentou dar um bote no Zico, o Zico girou, ganhou bem dele e construiu a jogada. Pegou de mano a defesa, 2 contra 2. Então, isso aconteceu algumas vezes. Claro, falta qualidade no Egito, muitas vezes, para terminar a jogada. Fosse um time mais bem dotado tecnicamente, talvez o Brasil, com esse espaço que cedeu no primeiro tempo, poderia ter sofrido um gol a mais e tal. Mas, ofensivamente, concordo com o Paulo, com o Felipe Melo, com o Felipão e tal. Acho que o Brasil criou muito, e muito fruto do que fez em termos de marcação-pressão. Dando muito bote na frente, conseguindo colocar o Egito em dificuldade. O Vini perdeu um gol, o Igor Thiago perdeu um gol. Outras bolas passaram perto e faltou aquele passe final, faltou uma conclusão mais bem acabada. Enfim, e aí no segundo tempo mexeu tudo. O Brasil trouxe as linhas todas para trás, para perto da sua área. Acho que isso também foi um ensaio do Ancelotti, porque em alguns momentos em Copa do Mundo você vai precisar mais se defender do que atacar. E isso ele já está preparando os jogadores também para essa eventualidade. Enfim, acho que valeu muito a pena o teste, como já tinha valido a pena no Maracanã, contra o Panamá. Hoje, mais ainda, um degrau acima. O Egito é bem melhor do que o Panamá, exigiu mais da seleção brasileira e agora tem uma semana de... Vai ser longa essa semana, bem longa. E aí, Ricardinho, qual é a sua análise? Bom, já dei sucesso para todos eles lá no Seleção Copa. Bem-vindo ao Felipão, nosso comandante. Eu acho que, ofensivamente, eu gostei da seleção no primeiro tempo, porque em outros jogos a seleção ela conseguiu um bom rendimento quando tinha espaço para contra-atacar e para incomodar o adversário. Quando tinha espaço para correr, porque tem jogadores na frente que podem, com velocidade, desequilibrar. E hoje enfrentou um Egito que em muitos momentos não deu essa chance. Então o Brasil conseguiu costurar oportunidades no primeiro tempo, conseguiu construir mesmo com o adversário postado.
E assim foi com o Igor Thiago, e assim foi com o Vini Júnior, e individualmente com o Vini Júnior algumas jogadas que ele demorou para participar do jogo, mas quando começou a participar aqui pelo lado esquerdo ele fez boas jogadas. Tempo, né, eu acho que a liberdade que teve no primeiro tempo o Paquetá de sair lá do lado direito e vir para dentro ou no meio campo ou encontrar Rafinha e Vinícius Júnior do lado esquerdo também. Acho que a entrada do Igor Thiago foi muito proveitosa, apesar de ter tido chance, mas não ter feito gol. Mas o fato da presença dele atacando a última linha, o espaço que ele ocupa, puxando o marcador, criando espaço para os jogadores de meio que se movimentam, Rafinha, Vinícius Júnior pelo lado, mesmo Paquetá, acho que foi muito interessante. E o Brasil criou oportunidades no primeiro tempo, poderia e acho que até merecia ter virado com um resultado melhor. Defensivamente, eu acho que pelo menos que eu observei, a última linha ela estava meio que desorganizada. Achei o Ibanez saindo da linha muitas vezes e no duelo perdendo pro jogador do Egito. Achei o Marquinhos, não pelo erro, porque faz parte do futebol, ele não olhou, ele fez o gesto depois que ele olhou. O Zico aproveitou, fez o gol, mas achei eles muito longe, primeiro um do outro, em termos de cobertura. Em termos da última linha do Brasil, ela não estava muito coordenada. E acho que o Egito, em alguns momentos, utilizou disso. No segundo tempo, já melhorou muito defensivamente esse aspecto. Sim, bom, eu achei que o Ibanez fez um bom jogo, tá? Eu achei que o Marquinhos fez a cagada maior, né? Eu achei um bom jogo do Ibanez, depois o Léo Pereira entrou, o Bremer entraram aí, não apareceram muito, né? Os dois não apareceram muito, porque o Brasil já tava dominando um pouco mais o jogo nessa hora, não tiveram que defender muito, que aparecer muito. Pra mim, eu acho um absurdo, assim, cara, o Danilo, um absurdo não, mas eu acho injusto. O Danilo ser reserva pro Casemiro, acho que o Casemiro tem uma grande história, um baita de um jogador, na idade que ele tá jogando em alto nível na Premier League, não é pra qualquer um, mas eu acho que o Danilo deveria ser titular junto com o Bruno Guimarães Paquetá. Na minha opinião aí, mas o Casemiro é um baita de um jogador, porém eu acho que o Danilo vem pedindo passagem. Eu acho que o Danilo aí deveria ser ao menos testado como titular na formação que vai pra Copa, que no caso é o Casemiro, o Paquetá e o Bruno Guimarães. O Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Eu acho que deveria ter pelo menos um teste aí entre Danilo, Bruno Guimarães e Paquetá. Mas não vai rolar, né? Já que agora começa a Copa do Mundo e como o próprio Ancelotti disse, esse é o último jogo para fazer testes, porque a partir de agora o negócio começa de verdade. E esse erro do Marquinhos contra o Egito, confesso que me deu um pouco de medo, já que a zaga vai ser ele e o Gabriel Magalhães. Então, pô, imagina ele faz isso na Copa, cara. Pelo amor de Deus. Mas quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo aí, Brasil 2, Egito 1, com direito a gol aí de Bruno Guimarães, numa cagada absurda do Egito, e um gol de Endrick, com direito à assistência aí do Rafinha. Eu quero saber a opinião, o que vocês acharam do jogo aí? E o gol do Egito veio de um erro absurdo do Marquinhos. Cada lado teve o seu zagueiro fazendo um erro absurdo. Quero saber a sua opinião sobre esse jogo, o que você achou? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Novamente, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sino e hype o vídeo para dar aquela moral aqui pro canal. Eu vejo vocês no próximo e até mais.